Olá, meus amigos. Nesse sábado temos uma quantidade gigantesca de jogos, como é de costume, né? Quando a data FIFA não atrapalha e quando a gente não está no período de intertemporada, o sábado costuma ter a maior quantidade de jogos por metro quadrado. Então, é muito difícil de gerenciar. Eu separei nesse sábado, para a gente comentar de uma maneira um pouco mais aprofundada, 12 partidas, que vão ali das 8h30 da manhã até às 11 da noite. Eu, particularmente, não te aconselho fazer todas. Tá? Não é tão saudável como você imagina. Então dá para fazer uma filtragem ainda maior, ok? Mas eu vou dar um pouco mais de ênfase nessas 12 partidas para te ajudar, obviamente, a fazer um bom planejamento. Perfeito? O maior destaque no cenário brasileiro, aqui no Campeonato Brasileiro, é o clássico carioca entre Fluminense e Botafogo, que estão envolvidos na Libertadores. O Fluminense venceu o Galo por 1-0 no Maracanã, vai ter que enfrentar o Galo na Arena MRV na semana que vem, e o Botafogo vai ter que visitar o São Paulo depois de um 0-0 aqui no Newton Santos, né? No Rio. Estou gravando esse vídeo do Rio, aqui no Newton Santos. Então o Botafogo vai precisar buscar o resultado fora de casa, o Fluminense já vai defendendo uma vantagem. É o jogo talvez um pouco que leve um pouco mais de expectativa nesse sábado. No cenário europeu, a gente tem alguns jogos interessantes aqui na Premier League. O Liverpool enfrenta o Bournemouth depois de perder o primeiro jogo na temporada. O Tottenham enfrenta o Brentford, que fez uma boa partida contra o City. O United, que venceu, enfrenta o Crystal Palace, que vem numa fase muito boa. E o Chelsea visita o West Ham, né? Time também bem difícil de se enfrentar. O Real Madrid recebe o Espanhol, o Porto visita o Vitória de Guimarães, a Juventus recebe o Napoli. Enfim, tem outros jogos bem interessantes. O Bayern de Munique enfrenta o Bremen. Tem muito jogo para a gente comentar no dia de hoje. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse sábado, dia 21 de setembro. Bom, primeira coisa que você tem que lembrar é que um planejamento de sábado ele não é curto. Então, se você está com pressa, você pode acelerar o vídeo ou utilizar esses tópicos aí embaixo para poder ir pulando para a partida que você quiser, tá bom? Outra coisa, se você não é inscrito nesse canal, vou fazer o convite para você assistir um pouco do conteúdo. Se você gostar, se inscreve, tá? Lembrando, isso aqui não é um canal de palpites. Embora você encontre alguma coisa direcionada nesse sentido, esse é um canal para te dar informação. Você vai munir da maior quantidade possível de informações para que você vá para o jogo preparado, ok? Seja você um trader ou um punter. Eu sou um trader, mas obviamente eu vou conversar com você que é um punter também, tá? Ah, eu falo demais. Falo. Eu sou perfeccionista e detalhista, tá bom? Se você não gostar, não tem problema. Você vai encontrar um canal que te agrada, que fala, que cospe rápido o que você quer ouvir. Esse aqui é um pouco mais detalhado, tá bom? Afinal de contas, esse é o meu planejamento. Eu faço ele aqui há 6 anos no YouTube. Então, de fato, o que eu estou fazendo aqui com vocês é abrindo o meu planejamento para fazer junto com vocês. Quero a ajuda de vocês, obviamente, mas espero conseguir ajudá-los também. E aí você escolhe se você quer se inscrever. Vai ser um prazer ter você por aqui. Fechou? Além disso, se você puder deixar o like no vídeo, nesse momento já ajuda também para o YouTube divulgar para novas pessoas, tá bom? 12 partidas no dia de hoje. Essas partidas que estão em vermelho ali nos horários é porque está no mesmo horário. Então, se você é novo por aqui, eu gosto de separar desse jeito, mas já deixando um alerta. Se você puder e tiver um perfeccionismo maior de acompanhar uma partida apenas no horário, que é o que eu te aconselho no longo prazo, basta filtrar, tá? Ali Liverpool e Tottenham no mesmo horário, Real Madrid e o jogo do Vitória com Juventude também do Corinthians com o Goianiense no mesmo horário, Juventus e Napoli, Crystal Palace United, Vitória e Porto, eles têm meia hora de intervalo, mas ainda assim vai encavalar, tá? Toma um pouco de cuidado com isso. Dá pra gente começar às 8h30 da manhã e parar às 23 horas. Aconselho? Já fiz muito isso, né? Então, não vou aqui dizer também que não é pra fazer. Já fiz demais. Putz, cansei de fazer isso. Mas tive vários ônus nesse bônus, tá? Inclusive, hoje tento manter uma vida um pouco mais fitness, porque eu ganhei muito peso, né? Ficava na frente do computador, como vocês estão vendo aí, das 8 até as 11, só comendo sentado. Aí você já viu, né? Então agora eu tô correndo atrás do prejuízo. É bom? Você acelera o seu aprendizado? É bom, mas qual é o ônus? Você não fica com a família, você não se exercita, você não tem saúde, né? Então o dinheiro não é tudo nessa vida, ok? Até porque você pode muito bem terminar o sábado com fumo, né? Terminar o sábado de 8 às 11 e ainda sair daqui com a trolha no rabo. Infelizmente, faz parte da nossa área, né? Ninguém tá aqui para vender uma ilusão. Já aconteceu várias vezes, tá bom? Vamos começar com 8h30 da manhã, West Ham e Chelsea. Deixa eu já minimizar as coisas aqui no radar esportivo. Aqui embaixo
West Ham e Chelsea. O West Ham, ele vem de uma derrota em casa para o City por 3-1, que foi o último time grande que ele pegou, e fora de casa ele empatou contra o Fulham. Então é o início de temporada do West Ham com apenas uma vitória na Premier League até o momento, que foi contra o Crystal Palace, fora de casa. Perdeu para o Aston Villa, que é um adversário chato, em casa na estreia. Perdeu para o City, que é um adversário chato, em casa. E empatou contra o Fulham. Então dá pra gente ver aqui, nesse momento, o West Ham apenas uma vitória na competição. O time do Chelsea começou com uma derrota por 2-0 contra o City, também igual o West Ham, começou perdendo. Depois venceu de goleada a equipe do Wolverhampton, empatou com a equipe do Crystal Palace em casa. Vinha muito bem, tomou um gol de fora da área, né? Acabou sentando no resultado. E depois venceu o Bournemouth fora de casa por 1-0. Bom resultado. Tá? Vencer o Bournemouth é sempre muito difícil, principalmente lá. Mercado criando uma expectativa de favoritismo para o Chelsea, que vem, obviamente, já colhendo um pouco mais de frutos por conta desse tempo de maturação do seu treinador e também colhendo benefícios pela volta de jogadores machucados, como é o caso do Christopher Nkunku, que fez o gol no jogo contra o Bournemouth, que foi o passe do Jadon Sancho. Boa contratação também do Chelsea, né? Então, por enquanto, eu, tendo a não discordar tanto dessa cotação do Chelsea. Mas vamos dar uma olhadinha um pouco mais a fundo. O que eu fiz de anotação aqui, olha só. West Ham, ambas marcam nos últimos 6 de 8 jogos. Então é uma equipe que vem sofrendo com frequência. O Chelsea foi menos de 2,5 gols nos últimos 5 de 7 e foi o primeiro a marcar nos últimos 5 dos 5. Então demonstra aqui um time um pouco mais, vamos dizer assim, com iniciativa, né? No confronto direto, o West Ham sofreu gol nos últimos 9 confrontos contra o Chelsea e o Chelsea marcou primeiro em 7 de 9. Então é mais ou menos o que o mercado está esperando. Um favoritismo do Chelsea, o Chelsea tomando um pouco mais de iniciativa, podendo sair na frente do placar e o West Ham tomando gol. É mais ou menos isso que o mercado espera, tá? Olhando com uma lupa para os últimos confrontos, olha só. Dentro de casa, o último jogo especificamente, o West Ham venceu por 3-1, o outro 1-1 e aí o outro de novo 3-2. A última vitória do Chelsea visitando o West Ham foi em 2021 por 1-0. E se você puxar mais o histórico, olha aqui, ó, mais um jogo com a vitória do West Ham por 3-2. Isso quer dizer que nos últimos 1, 2, 3, 4, 5 jogos que o West Ham recebeu o Chelsea, ele venceu 1, 2, 3. Perdeu 1 e empatou 1. A sequência, a vantagem do West Ham é boa. Nesses jogos que ele recebeu o Chelsea, ele tomou gol em todos os últimos jogos, tá? Quando ele venceu por 3-2, por 3-2 e por 3-1. Então ele tomou gol em todos. Quando empatou, também foi 1-1. E obviamente quando perdeu, que foi aqui por... Cadê? Aqui, ó. Por 1-0, não marcou gol. Então ele tomou gol em todos, tá? Me parece um jogo com uma tendência boa para ambas marcam, com uma cotação um pouquinho mais elevada. Vou colocar aqui, ó. Possível ambas marcam, de preferência acima de 2. Essa sequência recente do West Ham vencendo 3 dos últimos 5 me faz ter um pezinho atrás. E para mim o Chelsea pode se complicar por aqui. O que é isso? Significa apenas que você deve redobrar sua atenção. O favorito pode se complicar, é simplesmente você redobrar sua atenção, para você não se abraçar no Chelsea sem olhar para o adversário. Nesse caso aqui, eu não estou duvidando do Chelsea, estou só mencionando que das últimas vezes o West Ham conseguiu lidar bem com o Chelsea em casa. Tá bom? Então, se você é um punter, busca uma situação, se você quer muito trabalhar a favor do Chelsea com uma odd mais alta, porque pode ser perigoso. E se você é um trader, é um jogo para correção de preço. Fechou? Depois, nós vamos passar aqui para Werder Bremen e Bayern de Munique. Vou seguir o horário, tá? Para não ficar muito ruim, para a gente não ficar falando só de ligas específicas. Werder Bremen e Bayern de Munique, o Bayern é 1,40 mais ou menos de favoritismo, não podia ser diferente, né? O Bayern vem de muitos bons resultados, principalmente na Liga dos Campeões, acabou de socar 9 no Dinamo Zagreb, na estreia da Champions. Vinha também de 6-1 para cima do Holstein Kiel, dando aquelas boas-vindas do Kiel na primeira divisão. Também venceu o Freiburg por 2-0, venceu o Wolfsburg por 3-2 e tinha eliminado já o Ulm na DFB Pokal por 4-0. Começou muito bem o time do Bayern de Munique, que nesse momento já lidera a competição de maneira isolada com 3 jogos, 3 vitórias. O Bremen empatou na estreia contra o Augsburg 2-2, empatou de novo contra o Borussia Dortmund 0-0 em casa e depois venceu mais por 2-1, tá bom? Então ainda está invicto na competição. Venceu apenas uma, mas está invicto. O que eu fiz de anotação aqui, o Bremen, ele teve mais de 2,5 em 4 dos últimos 5, o ambas marcam em 4 dos últimos 5 e foi o primeiro a marcar em 4 dos últimos 5. Então mostra a iniciativa, mas fragilidade defensiva. O Bayern venceu as últimas 9 seguidas, 11 jogos sem derrotas, mais de 2,5 em 8 de 9, também é um time bem goleador, e o primeiro a marcar em 7 de 7 com muita iniciativa. No confronto direto, o Bayern de Munique com
o Bremen tiveram 2,5 nos últimos 4 dos 5 confrontos e o Bayern marcou primeiro também nesses últimos 4 dos 5. Então, é o que o mercado espera. Bastante iniciativa do Bayern com um jogo para gols. Não duvido, tá? Um jogo com pelo menos 2 gols. Obviamente, a odd do over 1,5 eu vou descartar aqui. Eu acho que a gente tem que pensar num 2,5. Mas, como a cotação é elevada, né? O Bremen empatando ou na frente do placar ele vai querer se segurar, mas o Bayern de Munique na frente faz com que o Bremen tenha que sair para o jogo. Cenário também para back favorito. Eu acho que o Bayern vem num momento muito bom, tá? Musiala jogando muita bola, com bastante vontade. O Olise também estreou muito bem na Liga dos Campeões. Harry Kane marcando bastante gol. Enfim, é um Bayern de Munique que vem com muita pressão esse ano, com o Kompany na frente da equipe. Deu liga, né? Por enquanto. Então eu gosto bastante de pensar nesse cenário do Bayern de Munique vencendo. Eu acho que para você que é um Panther, buscar uma cotação um pouquinho mais elevada é mais interessante. Ó, os últimos jogos entre eles, o Bayern de Munique, quando visitou o Bremen, vamos lá embaixo, ó. Na DFB Pokal venceu por 3-2, na Bundesliga venceu por 1-0, na Bundesliga de novo venceu por 3-1, 2-1, 4-0. Somente nessa situação aqui, o Bayern de Munique cumpriu um handicap mais longo na casa do Bremen. Então, na maioria das vezes que visita o Bremen na casa do Bremen, não é um handicap tão isolado. No máximo ali 2 gols de diferença. Para você que vai trabalhar como um Panther, pegando uma aposta pré-jogo, se você for esticar a mão num handicap asiático, eu te aconselho a tomar só um pouquinho de cuidado, tá? Não puxa muito a corda. Por mais que o Bayern tenha sido mais goleador nesses últimos jogos. Dá para perceber também que o Bremen, ele consegue marcar com frequência, né? Aqui a gente teve o Bremen não conseguindo marcar, mas aqui embaixo ele marcou uma vez, aqui embaixo ele marcou 2 vezes. O problema é que a cotação do ambas ela é baixa e não é sempre que acontece. Então eu não te indicaria trabalhar esse ambas marcam com uma odd tão baixa. Se você acredita, não é minha praia, mas se você acredita, busca com uma cotação mais elevada, tá? Lembrando, ó, o Holstein Kiel marcou gol no Bayern, o Zagreb marcou gol no Bayern, o Wolfsburg marcou gol no Bayern, somente o Freiburg não. E o Bayern estava em casa naquele momento. Então, bom, com uma cotação acima de 2, dá para pensar, ok? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Não dá para fugir muito. O Bayern de Munique tem sido muito agressivo nos últimos jogos. Depois a gente volta para a Premier League para falar sobre 2 jogos às 11 horas. É o primeiro horário que vai encavalar, né? Por isso eu te aconselho a tomar um pouco de cuidado com a atenção. Primeiro jogo é Liverpool e Bournemouth. Liverpool favorito aqui a 1,30. Não é um adversário extremamente difícil. Porém, o time do Nottingham Forest, para quem o Liverpool perdeu no último jogo, também não era, comparado ao nível do Liverpool. Ainda assim, o Liverpool conseguiu perder. Depois ele foi visitar o Milan, tomou um gol bem cedo e conseguiu recuperar, principalmente com bolas aéreas, né? O Van Dijk marcando gol, e acabou vencendo na partida de estreia da Champions na Itália, fora de casa. Ganha um pouco de moral. Eu acho que já deu uma escaldada nesse time. Acho que a primeira derrota na Premier League é boa até para poder dar uma chacoalhada. O Arne Slot vinha numa fase muito, muito boa. É complicado porque você já vê o seu adversário se distanciando. O City não perdeu. Tomou um susto, mas não perdeu. E, obviamente, você vai ter que vir para cima. O Bournemouth só perdeu uma partida na competição. Apesar de não ser um time tão difícil, só perdeu uma partida. Então, o Liverpool já tem que tomar um pouco de cuidado. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, com o Liverpool em casa, 3-1, 9-0, 2-1, 3-0 e 3-0. Então o Liverpool vem vencendo com bastante frequência, inclusive cumprindo handicap, tá? Então para mim, primeira coisa é a gente pensar nessa vitória do Liverpool. Se você é um trader aqui, óbvio, buscar um massacre, né, do Liverpool no primeiro tempo. Se você é um Panther, ou você busca uma cotação mais elevada na segunda etapa, se o Bournemouth conseguir se defender, ou uma linha de handicap, tentando buscar ali uma desvantagem para o Liverpool, para você pegar uma cotação um pouco mais alta, né? O menos 1,25, menos 2,25, aí vai da sua precificação, tá? Do que eu fiz de anotações aqui, o Liverpool não tem muita coisa, né? Tá começando agora o trabalho com o Arne Slot, mas o Bournemouth sofreu gol nas últimas 6, não é um time que sofre tanto, mas sofreu gol nas últimas 6, sofreu com constância. Menos de 2,5 nos últimos 4 dos 5 e foi o primeiro a sofrer também nos últimos 4 dos 5. Isso aqui pra gente é ótimo, principalmente para você que busca estar a favor do Liverpool, tá? No confronto direto, o Liverpool venceu as últimas 3 contra o Bournemouth. Teve o 2,5 em 9 de 10, então é um confronto com uma expectativa de gols, com pelo menos ali uns 3 gols. Claro, o Liverpool na frente é sempre muito melhor. E o Liverpool venceu o primeiro tempo em 8 de 10. Para você que trabalha vitória no HT, pode sim ser um cenário interessante, tá bom? O que eu deixaria só de cautela? O Bournemouth vem sofrendo, sim,
com frequência, mas ele não sofre tanto. Tanto é que a média do Bournemouth, se a gente pegar os últimos jogos, é de apenas em torno de um gol sofrido por jogo. Se o Bournemouth fizer um bom jogo defensivo, ele tem a capacidade de segurar o Liverpool. Isso quer dizer que para você que é um trader, não tem problema. Você vai ficar ali, às vezes, a favor do Liverpool no primeiro tempo, com um massacre muito grande, o Liverpool recuperando a segunda bola, você vai estar ali na sua posição tranquilo e vai fechar quando der a hora de fechar. Mas para você que é um punter, pode ser interessante esperar para tentar pegar o molde do Liverpool no segundo tempo. Caso você não tenha metodologia para usar handicaps. Eu não tenho, eu não gosto. Beleza. Então você pode, quem sabe, torcer para que o Bournemouth segure o Liverpool. E aí lá para os 60, 70 minutos você tenta buscar uma odd mais elevada. É arriscado? Você vai comprar menos tempo, mas óbvio, você vai ter uma recompensa um pouco maior. Theo, começou o jogo, o Liverpool marcou um gol. Paciência. Aí não estava na tua metodologia, não estava dentro do seu escopo de trabalho, vai para o próximo. Fechou? Dentro do mesmo horário, e aí já te aconselho a tomar cuidado, o Brentford visita o Tottenham. Na verdade, o Tottenham recebe o Brentford, né? Mas eu quero enfatizar o Brentford porque depois do jogo contra o City, o Guardiola deu uma entrevista dizendo que em todos esses anos que ele treinou o City, nenhum time tinha dado tanto trabalho para ele como o Brentford deu. Isso quer dizer que, e ele já repetiu isso várias vezes em cima desse treinador do Brentford, tá? O treinador do Brentford é muito bom. Óbvio, o time do Brentford é limitado, mas ele joga muito bem. Então, existe sim a capacidade do Brentford complicar a vida do Tottenham. Primeiro porque o Tottenham não está num momento espetacular, né? O Tottenham venceu apenas uma das partidas que fez na Premier League, foi contra o Everton. Depois, ele perdeu para o Newcastle, ele perdeu o derby do norte de Londres para o Arsenal, gol do Gabriel Magalhães de cabeça, e ele acabou classificando aqui na Copa da Liga Inglesa, mas isso era mais que obrigação, né? Então, eu tomaria um pouco de cuidado, para mim o favorito pode se complicar aqui. É favorito, mas pode se complicar. Não necessariamente só pela fase meio meh do Tottenham, mas também porque o Brentford é um time chato pra caceta, tá? Dito isso, você pode trabalhar a favor do Tottenham sem problema nenhum no ao vivo, mas cuidado porque o adversário é chato. Tenta buscar talvez uma cotação um pouco mais elevada. Anotações que eu fiz. Tottenham sofreu nas últimas 3 consecutivas, mais de 2,5 em 7 de 9, contra o Arsenal não foi, e ambas marcam em 7 de 9, contra o Arsenal também não foi. O Brentford sofreu gol nas últimas 3 também, mais de 2,5 em 5 de 7, ambas marcam em 8 de 10. Nos últimos confrontos entre os dois, ambas marcam em 4 das últimas 5 e over 2,5 em 4 das últimas 5. Então, dá para criar uma expectativa de possibilidade de ambas aqui. Teve ambas do Brentford contra o City, né? E também dá para ter uma expectativa de jogo para gols. No mínimo 2, acho até que a gente pode ter mais. Nos últimos jogos entre eles, olha lá, na casa do Tottenham, 3-2, 3-1 para o Brentford, 2-0 para o Tottenham, 2-0 para o Tottenham, teve um 2-2 e um 2-2 na casa do Brentford. Teve um 0-0 e 2 jogos aqui sem ambas marcas. O resto, muitos gols e a possibilidade de ambas. Fechou? Theo, é no mesmo horário. O que você me aconselha? Se você vem para trabalhar gols no Tottenham, você pode controlar os 2 jogos, se você tiver essa condição de assistir os 2. Agora, se for para trabalhar o mercado de resultados, se você é um trader ou se você quer acompanhar a movimentação de mercado, eu olharia com mais carinho para o Liverpool, mas aí é contigo. Fechou? 1 hora, Juventus e Napoli. Vamos lá para Itália. A Juventus acabou de vencer o PSV na Liga dos Campeões, 3-1, então já aplica aí uma invencibilidade bem interessante de 5 jogos no total com o Thiago Motta, né? Novo treinador da equipe, em jogos oficiais, claro. E fora de casa, o Napoli também vem bem. Goleou o Cagliari, tinha vencido o Parma naquele gol do Anguissa no finalzinho, tinha vencido o Bolonha também e só perdeu para o Verona na estreia da competição. Favorito é o Juventus com uma cotação, né, não é assim extremamente favorito, mas é um pouquinho mais favorito. Sinceramente, eu acho que o Napoli chega bem também, tá? O Napoli chega bem. Eu gostei do estilo do Napoli, gostei da contratação do Lukaku, gostei da contratação do David Neres, que tem entrado com bastante assistência também. Eu gostei do Napoli, cara. Eu gostei, tá bom? Então, vamos tomar um pouco de cuidado. Eu acho que a Juve está muito bem treinada, mas essa cotação de favoritismo da Juve, ela pode ser perigosa, tá? Toma um pouco de cuidado aqui. Quer ver? As anotações que eu fiz. A Juventus não perde a 5 jogos, é verdade. O Napoli venceu as últimas 3, teve mais de 2,5 em 4 de 5. E no confronto direto, o Napoli marcou primeiro em 4 das últimas 5 contra a Juve. E o ambas marcam também aconteceu. Não duvido, tá? Uma possibilidade de ambas por aqui. Para mim é um jogo para correção de preço. Quando eu marco correção de preço, geralmente é para você que é um trader, tá? Você que só faz aposta em casa de aposta, esquece o que eu tô falando. Isso aqui é mais para correção de preço, para quem tá trabalhando ao vivo, comprando probabilidade, vendendo, acompanhando a movimentação do mercado, tá bom? Tem que falar com os 2 públicos aqui.
Se você é um Panther, eu quero muito o Theo trabalhar a favor da Juve. Show de bola. Considera a dificuldade e o nível de dificuldade que o seu adversário pode te propor para você entender se aquela cotação da Juventus é boa ou ruim. Eu acho ela justa. Quando ela é justa, eu não vou me envolver. Eu acho que a Juventus tem capacidade, porque é muito bem treinada, de vencer o Napoli. Mas o Napoli está numa boa condição. Então eu respeito isso e trago isso para a mesa, para análise, para que a gente tenha uma visão ampla e não coloque um cabresto olhando só para o favorito, tá bom? Não esqueça, o Napoli tá bem montado, fechou? Então, para mim é um jogo bem interessante para se acompanhar ao vivo e não abraçar nenhuma equipe. Vamos lá para Inglaterra, né? Aqui meia hora depois, eu já ia falar Portugal, mas é meia hora depois, tem Crystal Palace e United. Crystal Palace que costuma complicar a vida dos grandes com força lá na Inglaterra. Nos últimos jogos, entre eles, olha que curioso, o Crystal Palace venceu as últimas 2 partidas, tanto em Old Trafford quanto em casa. E olha que em casa, no ano passado, na temporada passada, né? Foi 4-0 para o Crystal Palace. Ok? O Crystal vem de uma estreia na competição da Premier League com uma derrota contra o Brentford, depois perdeu para o West Ham dentro de casa, se recuperou empatando com o Chelsea, depois empatou com o Leicester e se classificou aqui na Copa da Liga Inglesa. Então ainda não venceu, né? O Crystal Palace ainda não venceu na competição. O time do United não fez feio no último jogo contra a equipe do Barnsley na Copa da Liga Inglesa, mas vinha de uma derrota para o Liverpool, uma derrota para o Brentford, uma vitória contra o Fulham e uma vitória contra o Southampton. Então, vamos colocar os pingos nos is. Primeiro, o United continua um time mal montado, né? Ainda está conseguindo ali contratar algumas peças, contratou o De Ligt para zaga, o Zirkzee ainda não deu liga ali na frente e tudo mais, manteve o Rashford e tudo. Manteve o seu treinador. Eu não sou um fã, nesse momento, do trabalho do Ten Hag. Acho que ele já devia ter caído, mas o pessoal do futebol do United deve entender muito mais, né? Com certeza, e manteve ele por lá. Então, dado o nível de enfrentamento, você enfrentar um Brighton fora de casa, que é um time forte, e você perder, tudo bem que a camisa do United é muito mais pesada, mas o elenco do United, o jeito de jogar do United não é tão forte assim. Perder para o Brighton, vou colocar como normal. Perder para o Liverpool, infelizmente também hoje é normal. Torcedor do United que me perdoe. Teve até grito de olé, o pessoal abandonando o jogo ali aos 60. Paciência. Venceu o Southampton fora, esse foi um bom resultado. Vencer fora o Southampton é um bom resultado, né? Se classificar contra o Barnsley é um bom resultado. Vencer o Fulham em casa é obrigação, mas é um bom resultado. Então assim, das derrotas foi dentro do escopo já esperado. Não é um time que passa confiança, tá? Por isso, ele não é tão favorito. Na verdade, ele nem chega a ser favorito. É um jogo parelho, já vou marcar aqui para correção de preço. Se na hora que você chegar para fazer esse jogo, o United estiver aqui mais próximo de 2, ele é um favorito que pode se complicar, tá? Tanto é que perdeu as últimas 2 para o Crystal Palace. Levando em consideração aqui os últimos jogos, olha só. O Crystal não perde há 4 partidas, sofreu gol nos últimos 3, ambas marcam em 8 de 10 e foi o primeiro a sofrer em 5 de 7. Isso mostra, nesse momento, uma equipe que está mais sólida, porém que tem sofrido gol com frequência. Sólida que eu digo pelo menos pontuando, né? Mas é uma equipe que tem sofrido, mas teve que buscar recuperação. Isso mostra um pouco de desatenção também. O United teve o over 2,5 em 4 das últimas 5. Se a gente pegar os últimos confrontos lá na casa do Crystal, 0-0, 1-0, 1-1 e 4-0. Somente esse confronto do 4-0 aqui saiu um pouquinho do escopo, tá? Então me parece um jogo mais amarrado. O United na fase que tá, eu não duvido que se ele estiver na frente do placar, ele abrace essa vantagem e fique quietinho. Então eu não vou te indicar mercado de gols por aqui, pelo menos no pré-live. Agora, o Crystal Palace na frente, tendo contra-ataque, pode ser um jogo para se buscar pelo menos 2 gols. Mas por enquanto eu acho que é mais um jogo para se trabalhar numa correção de preço. Eu não te indico se abraçar no United. Ah, Theo, eu gosto muito por sua conta e risco. Eu não te indico. Nesse momento, não é um time que passa confiança, tá? Depois, Vitória e Porto, lá em Portugal. O Porto, nesse momento, em perseguição ao Sporting. O Sporting já teve aqui 5 jogos, 5 vitórias, com a máquina mortífera de fazer gols, o Victor Gyökeres. E o Porto já perdeu para o Sporting, então não está com 100% de aproveitamento. Quem que é o terceiro? O Vitória. Tá ali também muito bem na competição, tá? Anotações. Primeiro Porto, né? 1,95. Vamos entender se essa cotação do Porto é justa ou não. Olha só. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, Vitória sofreu gol nos últimos 13 confrontos e o over 2,5 aconteceu em 4 dos últimos 5. Então o Porto tem tido vantagem, tá? O Porto marcou primeiro em 8 dos últimos 10 e o Vitória, que vem de 3 vitórias seguidas, marcou primeiro em 9 dos últimos 10. É um momento de iniciativa do Vitória, assim como é do Porto.
tá? Como vem num momento muito bom o time do Vitória, eu coloco o Porto como um favorito que pode se complicar. De novo, vou bater carteira sempre com vocês aqui. O favorito que pode se complicar, ele não contempla só a má fase do favorito, que não é o caso do Porto. O Porto está em boa fase. Mas respeita também a boa fase do adversário, que é o caso do Guimarães, do Vitória de Guimarães, tá? Então, para mim, é um Porto que pode ter um pouquinho mais de trabalho. Nos últimos jogos entre eles, vamos lá, fora de casa, Porto venceu por 3-2, 1-0, 2-1 e 1-0. Então o Porto vem ganhando com frequência, mas nem sempre é fácil. Às vezes com gol, na maioria das vezes com gol de diferença, tá? O Vitória venceu o Porto em apenas uma situação aqui nos últimos 10 confrontos, né? Então o Porto ele tem hegemonia, mas ele tem sofrido com frequência. Até se ambas marcam aqui, não me parece impossível, tá? Mas é um bom jogo para correção de preços, sim, senhor. Depois, acabou aqui os jogos que tem 30 minutos de intervalo. Então, esses 3 jogos, Juventus, United e Porto, são jogos que vão atrapalhar um pouco ali. Você começa a ter um foco, daqui a pouco já começa outra partida. Toma um pouco de cuidado em relação a isso. Se quiser fazer uma filtragem, pode ser interessante. Real Madrid e Espanhol, na La Liga. O Real a 1,17, cotação extremamente baixa. Para você que é um punter, se você não tem metodologia para trabalhar handicap asiático, se você não tem esse tipo de mercado mais exótico dentro da sua cartilha de trabalho, talvez seja um jogo para você já eliminar, tá? Ah não, Theo, eu vou esperar, se o Espanhol segurar o Real, eu busco uma odd mais alta lá no final do jogo. Show, não tem problema, tá? Pra mim é um jogo pra gente ficar de olho, claro, se você é um trader no back favorito no Real Madrid. Não é um time que me agrada muito pra esse estilo, porque nem sempre ele consegue fazer esse estilo um pouco mais propositivo, com muita tranquilidade. Geralmente é um time que atrai o adversário pra cima, e isso, claro, deixa espaço, né? Você permite também que o adversário jogue. Esse jogo ele tem um pouquinho mais de rivalidade, principalmente pro lado do Espanhol, né? Porque o Espanhol é um time da Catalunha e aí tem toda aquela coisa do Real Madrid, time principal time ali da Espanha. O Espanhol da Catalunha tem aquela briga, né? O Espanhol de Barcelona. Mas o Real Madrid é muito favorito, tá bom? Das anotações, o Real vem de 3 vitórias seguidas, 100 derrotas nos últimos 8, teve menos de 2,5 gols nos últimos 5 de 7, não é um time que está tão goleador assim. Foi o primeiro a marcar em 7 de 8. O Espanhol não perde nas últimas 3. No confronto direto, o Real Madrid venceu os últimos 3, marcou primeiro em 6 de 8, venceu o primeiro tempo em 6 de 8, para você que gosta do mercado de HT, pode ser uma opção. O Espanhol sofreu gol nos últimos 8 jogos consecutivos contra o Real, e o over 2,5 aconteceu também com bastante frequência. Aqui é o seguinte, o Real Madrid meteu 2-0 cedo, pode ser um bom jogo para buscar mais gols ainda, 2,5, 3,5. Agora, o Espanhol tá segurando o Real, tá abraçado no 0-0 ali, o Real Madrid tá martelando. Talvez esperar para tentar buscar um over limite no final seja melhor do que se abraçar em 2,5, 3,5 com o jogo 0-0, tá? Porque o Real Madrid, ele tem um pouco mais de dificuldade de furar algumas defesas, porque ele não é uma equipe que fica martelando. Às vezes ele vai puxar o time adversário para cima e nem sempre o adversário vai comprar essa ideia, tá? Então, toma um pouco de cuidado em relação a esticar gols sem que o jogo esteja já à feição dos contra-ataques do Real Madrid. Para mim, é um jogo para você ficar de olho a favor do Real. Se você não tem metodologia de novo para odds mais baixas, seja você um trader ou um punter, ignora, vai pro próximo. Fechou? Maravilha. Os últimos jogos entre eles, ó, Real Madrid dentro de casa, 3-1, 4-0, 2-0, 1-0 e 2-0. Nem sempre cumpriu handicaps muito longos, tá? Ó, 2 gols de diferença, 4 gols de diferença, 2 gols de diferença, 1 gol de diferença, 2 gols de diferença. Então aquele menos 1,25 ali numa cotação mais elevada durante o jogo pode ser bom, mas não puxa muito a cordinha não, tá? Depois, Campeonato Brasileiro. Aí já chega um pouquinho de Campeonato Europeu e eu já vou para falar dos 4 jogos do Campeonato Brasileiro. A partir daqui, meu amigo, é contigo. Se você já tá cansado, descansa, né? Mas tem gente que quer continuar, então vamos embora. Campeonato Brasileiro, começando aqui com Vitória e Juventude. Aqui a gente vai utilizar o nosso PDF de apoio. Se você não é membro do canal, é só se tornar membro para ter acesso. O Vitória, ele vem de 3 vitórias apenas nos últimos 8 jogos dentro de casa. Não é um bom aproveitamento, né? Vamos ser sinceros. Vitória tá dentro da zona de rebaixamento, com 25 pontos. Dá para sair? Dá para sair. Mas está dentro da zona de rebaixamento, teve apenas 4 vitórias nos últimos 13 jogos em casa. O Juventude venceu apenas uma mísera partida fora de casa. Adivinha contra quem foi? Vou deixar um tempo para você pensar. Atlético Paranaense. Se você tivesse me perguntado qual seria a primeira vitória do Juventude fora de casa, eu jamais iria apontar o Atlético Paranaense. Mas a fase do Cap não tá tão boa, não tá tão focado, né? No Campeonato Brasileiro. Enfim, geralmente nos jogos que a gente menos espera, né? Destaques positivos do Vitória. É um time que tem saído mais na frente do placar do que o adversário. E é um time que
relativamente falha pouco em marcar, tem uma média de um gol marcado por jogo praticamente. Só que sofre com muita frequência, quase 1,5 gol de gols sofrido. Do lado do Juventude, não tem tanta iniciativa, falha pouco em marcar, mas não é um time goleador, não chega nem a um gol por jogo, e é um time que sofre também com muita frequência. Então já deu para perceber aqui que são dois times com uma alta possibilidade de sofrer gol, só que os ataques não ajudam tanto. O time do Vitória precisa de um pouco menos de finalização no alvo para marcar um gol. O primeiro tempo das duas equipes é bem parelho e o segundo tempo das duas equipes é bem defasado. E eles nivelam por baixo. O Juventude tem até um pouquinho mais de vitória no segundo tempo, mas ele tem mais derrota e mais gol sofrido. Então assim, é nivelado por baixo mesmo. E essa cotação de 1,95 para o Vitória, ela talvez seja justificada pela única vitória que o Juventude tem fora de casa. Uma vitória só em 13 jogos. Acho que o mercado está considerando apenas isso. O problema é que o Juventude vem conseguindo marcar gol fora de casa. Marcou contra o Corinthians na Copa do Brasil, marcou contra o Goianiense, marcou contra o Internacional, marcou nos dois gols contra a vitória contra o CAP, marcou contra o Fluminense na Copa do Brasil. Então assim, não é um time de super ataque, mas ele pode complicar um pouco a vida do Vitória por aqui, tá? Então eu vou marcar esse favorito que pode se complicar e também uma correção de preço para que você verifique no ao vivo se o Vitória vai cumprir esse favoritismo e essa expectativa que o mercado está criando, tá bom? Vitória precisa vencer, é um adversário direto, não se enganem, tá? Juventude está na 11ª colocação, mas é um adversário direto em relação ao Vitória contra o rebaixamento, tá bom? Então, Vitória tem que vencer esse jogo, mas precisa confirmar esse favoritismo. Então, eu esperaria aqui uma cotação um pouco mais elevada se você quer muito trabalhar a favor do Vitória, porque o Juventude pode complicar a vida um pouquinho sim do Vitória por aqui, tá? Corinthians e Goianiense. Temos um problema. Qual que é o problema? O Corinthians tem o jogo da volta contra o Fortaleza na Sul-Americana na próxima semana, no dia 24. Porém, não é um problema tão grande para o Corinthians, né? É um problema para o Fortaleza, porque o Corinthians venceu o Fortaleza por 2-0, quebrando um tabu lá de não sei quantos anos. Então, meus amigos, o Corinthians pode se dar ao luxo, e na verdade ele não pode nem se dar ao luxo, né? Ele tem a obrigação de voltar o seu foco para o Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians está dentro da zona de rebaixamento. Falando em Vitória e Juventude, o Corinthians tem um adversário direto também, que é tentar amassar ainda mais o Atlético Goianiense na lanterna e usar ele ali de trampolim para ele tentar sair da zona de rebaixamento, empurrar talvez o Fluminense ou empatar com o Criciúma ali na mesma pontuação, não vai ter menos vitórias, mas tentar pelo menos empurrar o Fluminense para dentro da zona de rebaixamento, pelo menos por enquanto, né? O Fluminense joga um pouquinho mais tarde. Então a obrigação do Corinthians é essa, tá bom? O time do Goianiense, fora de casa, vem de derrotas, né? Perdeu pro Flamengo, perdeu pro São Paulo e perdeu pro Cruzeiro. E o time do Corinthians no Campeonato Brasileiro vem de vitória contra o Flamengo. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ter uma noção da draga que tá o Atlético Goianiense. E o Corinthians é aquele tipo de equipe que ele não perde nos jogos, na maioria das vezes. Mas ele também tem uma dificuldade tremenda de ganhar. E empatar para o Corinthians é péssimo, porque é um adversário direto, é uma equipe que vem de 6 derrotas seguidas e é a obrigação do Corinthians vencer. Só que o Goianiense também olha para cima e vê o Corinthians como um adversário direto. Então assim, é chumbo cruzado, né? Claro, o Goianiense está numa fase muito pior, tem um ataque pior, bem menos gols, uma defesa bem pior do que a do Corinthians, sofreu gol com muito mais frequência, mas em relação à iniciativa, o Corinthians sai pouco na frente do placar, o Goianiense também. O Corinthians falha em marcar quase 30% dos jogos, o Goianiense também, 38%. O Corinthians precisa de 2 finalizações a menos para marcar um gol, mas para o nível do Corinthians ainda é uma quantidade muito alta. O primeiro tempo do Corinthians não é bom, mas o segundo tempo já dá um pouco mais de expectativa. E aqui a gente pode ter um caminho, uma luz, que é o seguinte: o mercado espera um Corinthians bem mais forte. Todos nós que estamos fazendo esse planejamento também espera um Corinthians mais forte que o Goianiense. Porém, desde que começou o campeonato, o Goianiense vem apostando num jogo reativo. Então o Corinthians ele deve ter a bola, mas o Goianiense ele vai tentar fazer um jogo de contra-ataque. Então verifica isso no ao vivo para ver o nível de risco que a gente está correndo se ficar a favor do Corinthians ou contra o Goianiense. Outra coisa, se o Corinthians não tem um bom aproveitamento no primeiro tempo e ele consegue tirar mais proveito no segundo, talvez buscar uma cotação mais elevada do Corinthians faça mais sentido, principalmente para você que quer trabalhar a favor do Corinthians por aqui. O Corinthians teve mais de 2,5 gols nos últimos 4 dos 5 jogos. O ambas marcam em 4 dos últimos 5, ou seja, ele vem sofrendo gol com alguma frequência, né? O Goianiense sofreu gol nas últimas 3 partidas e foi o primeiro a sofrer em 5 de 7. Então tem pouca iniciativa de fato
o Goianiense. No confronto direto com o Corinthians não perde a 3. Corinthians marcou primeiro em 5 de 6, que é o que a gente espera. Corinthians sofreu gol nos últimos 4. Isso aqui é um problema pro Corinthians. E o Atlético sofreu gol nos últimos 3. Então a gente pode ter até aqui uma possibilidade de ambas marcam. O mercado tá pagando quanto? 2,20. É difícil, mas não é impossível, tá? É que o Goianiense, de fato, tem um ataque frágil pra caceta, com apenas 0,77 gols marcados fora de casa. Mas o Corinthians sofreu gol nos últimos jogos que fez contra o Goianiense, tá? Aqui, ó, 2-2, 2-1, 4-1 e 2-0 pro Goianiense. Então, nos últimos 4 jogos, o Corinthians venceu 2, empatou 1 e perdeu 1, tá? Indo na arena, o Goianiense perdeu por 2-1, perdeu por 4-1, e venceu por 2-0 na Copa do Brasil e depois venceu por 1-0 na Série A em 2021. Então vem marcando com frequência, tá? Não duvido desse ambas marcam. E também não duvido de um jogo para pelo menos 2 gols. O over 1,5 tá 1,36, é ruim, mas no live dá para pensar, tá bom? Mas eu vejo o Corinthians vencendo essa partida aqui. Eu vejo. Talvez tentar buscar uma vitória do Corinthians mais alto, uma virada do Corinthians, uma dupla chance do Corinthians se ele estiver perdendo, pode ser bom. Mas tem que tomar cuidado porque o Goianiense tem marcado com frequência contra o Corinthians. Clássico carioca. Jogo parelho. Primeira coisa, correção de preço, tá? Não tem muita informação que a gente pode tirar por aqui. O problema é o seguinte, o Botafogo, ele tá numa sinuca de bico, né? Porque ele tem a liderança do Campeonato Brasileiro ameaçada, porque esse é um jogo difícil. Por mais que ele tenha histórico bom contra o Fluminense, já vou mostrar isso pra vocês, esse é um jogo difícil. E ele tem um jogo da volta contra o São Paulo alguns dias depois. Ó, próximo jogo do Botafogo contra o São Paulo na Libertadores no dia 25. Tem poucos dias de descanso. Então ele vai fazer o jogo no Rio contra o Fluminense no Maracanã e já vai viajar para São Paulo para poder enfrentar o São Paulo. Não é uma viagem muito longa, claro, né? É só uma conexão ali, um bate-volta. Mas o foco do Botafogo está dividido. O Fluminense ele já conseguiu levar uma vantagem para o jogo da volta contra o Galo de 1-0. É muita vantagem? Cara, na Libertadores é uma vantagem considerável, tá? É uma vantagem considerável. Então, o Botafogo ele é favorito de fato, ele tem um pouquinho mais de vantagem ali na cotação, e eu não discordo disso. É o melhor time do campeonato hoje, mas ele tem a atenção dividida. Utilizando o PDF de apoio, o Botafogo ele tem a melhor campanha como visitante. Ele saiu na frente em 62% dos jogos, o Fluminense saiu em 67%, então são duas equipes com iniciativa. O Botafogo falha menos em marcar, tem um ataque bem mais letal, porém uma defesa que sofre também com mais frequência. O Botafogo precisa de em torno de 3 finalizações e meia no alvo para marcar um gol. Ou seja, mesmo sem a bola, o Botafogo pode ser letal e perigoso, ok? Então toma um pouco de cuidado se você está vendo o Fluminense muito bem no jogo. O Fluminense costuma ter um bom primeiro tempo, pouquíssimos gols sofridos e bom número de vitórias, nenhuma derrota. Mas o segundo tempo do Fluminense não é bom e é justamente aqui que o Botafogo melhora. Então a gente pode ter um tempo mais focado em uma equipe e o outro tempo mais focado em outra. É uma troca de superioridade intervalada que a gente chama, que é até bom para trabalhar a tal da correção de preço que eu gosto, tá? Uma coisa que eu chamo a atenção aqui para vocês é o seguinte. O time do Fluminense, ele marcou primeiro nas últimas 5 partidas consecutivas. Mas o time do Botafogo, nos últimos confrontos contra o Fluminense, ele marcou primeiro em 6 dos últimos 6 jogos contra o Fluminense, confronto direto. Não perdeu nos últimos 6, venceu os últimos 5, tá? E o Fluminense sofreu gol nos últimos 6. Então, os últimos confrontos diretos, o Fluminense tem levado a pior contra o Botafogo. O Botafogo, no geral, ele vem sem derrotas a 7 jogos e marcou primeiro nos últimos 5 dos 7. Então, são duas equipes com iniciativa, mas quando você conecta no confronto direto, o Botafogo tem se dado melhor contra o Fluminense. Olha só, 1-0, 4-2, 2-0, 1-0, 1-0, um empate e só uma vitória do Fluminense lá em 2022. E mais uma vitória do Botafogo aqui em 2022 também. Então, é um jogo que não tem uma pegada tão over. De vez em quando pipoca aqui um 4-2, um 2-2, mas na maioria das vezes é mais truncado, tá? Então eu não vou te indicar gols por aqui, pelo menos no pré-live. E é um jogo que antecede Libertadores. Então foco pode estar no outro jogo. O que significa isso? Que às vezes a gente pode ter até um jogo under aqui. Não só um 0-0, mas por exemplo, Fluminense 1-0 na frente, tem um pouco não vence o Botafogo, tentando sair da zona de rebaixamento, né? O Fluminense tá, não vou dizer que ele está propriamente na zona de rebaixamento, mas ele pode entrar dependendo do resultado do Corinthians. Então tentando se afastar da zona de rebaixamento, 1-0 ele abraça. Botafogo, tendo que enfrentar o São Paulo num jogo difícil, primeiro jogo na Libertadores foi 0-0, tendo o Palmeiras ali fungando no cangote, 1-0 contra o Fluminense, cara, eu também vejo o Botafogo dando uma segurada. Pode acontecer de ter um potencial de 2-0 e o jogo abrir? Pode, mas eu prefiro não te indicar gols nesse cenário, tá? Para finalizar, nós temos Fortaleza e Bahia.
E olha só, o Fortaleza, ele tem uma cotação de favoritismo. Por que o Fortaleza é favorito contra o Bahia? Porque o Fortaleza é o melhor mandante desta competição. Só por isso, né? Fortaleza venceu 10 dos últimos 13 confrontos em casa e é o único invicto dentro de casa na competição. Theo, e a derrota para o Corinthians? Foi na Sul-Americana, meu amigo. Também parece que foi no Brasileiro, mas não foi. Então, é sim um favoritismo justificado. Não sou eu aqui que vou apontar o dedo e falar, é favorito. Só que tem um problema. O problema se chama jogo da volta contra o Corinthians na Sul-Americana no meio da semana. E é esse jogo aqui, ó. No dia 24, ele vai ter que jogar 3 dias depois contra o Corinthians. Obviamente que o foco do Fortaleza tá dividido, né? Porque o Fortaleza é terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, dá para brigar pelo título, mas ele não pode abdicar da Sul-Americana, que ele já tá nas quartas de final. É difícil buscar. Então o que eu aconselho aqui para você? Primeiro, verifica a escalação antes da partida começar, para ver se o Fortaleza vai levar os titulares ou não. Eu acredito que vai, tá? Mas verifica também durante o jogo o foco, tá? Porque a derrota pro Corinthians em casa, mesmo que não seja no Brasileiro, o Fortaleza continua tendo a invencibilidade no Brasileiro, ela mexe com os jogadores, tá? Outra coisa, o Bahia, fora de casa, ele não tem um desempenho tão bom. Tivesse um desempenho melhor, estaria brigando também até por título, né? O Bahia venceu apenas 3, não tem uma iniciativa tão grande, falha pouco em marcar, é verdade, tem uma média de 1.3 gols marcados fora de casa, mas o Fortaleza ele saiu na frente em todos os jogos, olha que loucura, e ele falhou em marcar em nenhuma partida, né? Então ele, de fato, em números, ele é melhor em praticamente tudo. A diferença é que, por exemplo, ó, Fortaleza precisa de 3.55 de finalizações do alvo para marcar um gol, Bahia precisa de 4, ou seja, Bahia também é um time letal no contra-ataque. Primeiro tempo do Fortaleza é melhor, segundo tempo é parelho, mas o Fortaleza tem muita iniciativa. O que pode atrapalhar a vida do Fortaleza é a desatenção. Não vou dizer aqui que o favorito pode se complicar, para mim é um jogo para correção de preço, mas eu vou chamar a atenção para você de uma coisinha aqui que eu anotei, ó. Nos últimos confrontos entre Bahia e Fortaleza, o Bahia não perde nos últimos 3, não sofreu gol nos últimos 3 e tivemos um jogo mais pegado para cartões, tá? Mais de 4,5 cartões nos últimos 5 de 6. Nos jogos do Bahia, menos de 2,5 gols em 8 de 10, pode ser um jogo mais amarrado. No Fortaleza, menos de 2,5 em 4 de 5. Sofreu gol nos últimos 4 e 100 vitórias em 4 jogos consecutivos, né? Olha aqui, ó. Não venceu o Botafogo, não venceu o Inter, empatou com o Atlético Paranaense e perdeu para o Corinthians. Então, 4 jogos sem vitória. O time do Bahia vem de vitória contra o Atlético Mineiro, que estava focado, obviamente, na Libertadores, e a maioria dos jogos do Bahia vem sendo mais under, tá? O under 2,5 nesse jogo, eu não gosto de indicar under, mas o under 2,5 tá até alto, devido à possibilidade do Bahia de complicar a vida de um time do G4, de novo, porque ele fez isso 3 vezes já contra o Fortaleza, e a possibilidade do Fortaleza estar focado contra o Corinthians, às vezes faz o primeiro gol, dá uma segurada. Então, esse 2,5, esse under 2,5 pode ter um fundamento. Eu não gosto de indicar under porque eu não trabalho under, tá? Mas pode ter um fundamento. Mas é um jogo para mim para correção de preço. Os últimos jogos entre eles, 1-0, 2-0, 0-0, 3-0, 3-1, 2-1, 4-2. Na casa do Fortaleza, ó, 3-1, Copa do Nordeste, 0-0, 2-1, 4-2, Copa do Nordeste. Geralmente Copa do Nordeste é um pouco mais over, né? Mas na Série A, no último jogo foi 0-0, tá bom? Jogo pro ao vivo. Fechou? Ó, já matamos aqui os nossos 12 jogos desse sabadão. O que eu diria para você aqui se você quiser dar uma enxugada? Primeiro, 11 horas, eu focaria mais no Liverpool do que no Tottenham. Às 13 horas, o meu foco, iria mais para Juventus e Napoli, porque eu acho que é um bom jogo para correção de preço. Eu deixaria Porto e United de fora, mas isso sou eu, tá? Pode ser que mude ao longo do planejamento. Às 16 horas, se você busca liquidez, o Real Madrid vai te atrair mais. Se você busca mais conhecimento das equipes, talvez o Corinthians, né, que vai enfrentar o Atlético Goianiense, pode ser um bom jogo. Dá para trabalhar 2 ali, eu acho. E depois, Fluminense, Botafogo, Fortaleza e Bahia, não tem complicação de horário. Mas aí, óbvio, você vai ter problema com o descanso, né, com a cabeça. Então, escolha bem aqui os seus jogos. Vou deixar aqui embaixo, no link do Radar Esportivo, vários jogos complementares que você pode inserir, modificar na sua grade de trabalho. Tá? Jogos complementares, jogos extras e tudo mais. E óbvio, fica aberto o espaço para você complementar também informações, discutir comigo sobre os jogos, passar informações para os outros parceiros aqui que acompanham o BDM e a gente se vê amanhã. Beleza? Não esquece, link da minha parceira Betfair, que está investindo bastante agora no cenário nacional, principalmente no exchange, graças a Deus, aqui embaixo, tá? Link do meu curso também completo. Agora tem o curso completo no YouTube,
tá bom? Vou até ver como é que é aqui, ó. O YouTube deu essa permissão de colocar a playlist toda do curso já dentro do YouTube. Você pode fazer dentro do meu blog, se você quiser, para gerar certificado, mas também pode fazer aqui, ó. Entra no meu canal, clica em cursos. Está completo aqui, 60 aulas para você, completamente de graça. Fechou? Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela companhia. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.